Boa noite e sejam bem-vindos à última transmissão deste ano do Conexão 3005, do seu programa Roda de Conversa. E hoje a gente vai na parte 2, a parte 2 da vida de Cristo, né? Dos grandes acontecimentos da vida de Cristo, das partes misteriosas, que o professor Walter Teixeira de Andrade vai nos expor nesta noite. E já chamo aqui para mim o suporte o Carlos Antônio Nascimento e o Gilberto Catira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos. Mais um tema interessante que o professor Walter Teixeira de Andrade traz aqui para a nossa roda de conversa, a última roda de conversa de 2025. Boa noite. Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aí ao vivo, né? Em ritmo de Natal, de festa. E hoje a continuidade, né? A parte complementar aí da primeira etapa aí do programa, né, que fizemos sobre a vida de Cristo, o professor Walter aí para desenvolver e complementar o assunto. Vamos nessa. Então, pessoal, olha, 2 dias aí para o Natal, né? O Natal cristão. E, como uma surpresa aqui, estou com a Dani Troncoso. Oi, pessoal, entrando só para dizer, tudo bem, Catira? Carlos, professor Walter, vim dar desejar um Feliz Natal a todos, que 2026 seja abençoado para todo mundo, e vamos fechar o ano aí com chave de ouro, professor Walter, que é um grande estudioso da história do Cristo, e eu acho que vai ser uma live maravilhosa. Parabéns para vocês, meninos, feliz ano novo a todos, e um Feliz Natal. E é isso, pessoal, curtam, comentem, compartilhe essa live e, sem muitas delongas, professor Walter Teixeira de Andrade, boa noite. Boa noite, meu irmão Eduardo Nunes, meu irmão Carlos Nascimento, Gilberto Catira, boa noite a todos os irmãos que se encontram aqui presentes, né, nessa nossa atividade, né, e continuando com um assunto de enorme importância, né, que justamente a vida do Cristo, né? A vida, o Gólgota, principalmente, né? O professor diz que é o grande mistério que o ser humano tem que desvendar, né? Um mistério enorme, né? E depois a questão da ressurreição. Nós vamos abordar esses assuntos e muitos outros assuntos também pertinentes a esse panorama, né? Então, aqui nós vamos começar aqui falando o seguinte, vamos fazer uma manifestação aqui do nosso mestre professor Henrique José de Souza, o verdadeiro caminho da iniciação, né? Então, o professor diz o seguinte, a verdadeira história da humanidade não é essa que conhecemos, tão cheia de narrativas contraditórias, mas uma outra, que se encontra oculta nas grandes bibliotecas da fraternidade branca, para não dizer, desde logo, do mundo de Duarte. O professor continua. Quando ela vier à luz, ficaremos sabendo que atrás de cada grande movimento destinado a fazer avançar de mais um passo a humanidade, está sempre um ou mais membro dessa fraternidade, inspirando e guiando aqueles que irão mais tarde ilustrar as páginas da história vulgar. Muito bem. Então, aí a questão, né? Então, nós vamos aqui continuar com o nosso tema, né? Citando aqui um cenário, né, muito importante, que é o cenário da retirada da cruz. Nós já falamos algo muito importante no nosso encontro anterior, né, que Jesus não morreu na cruz. Existem várias mensagens, instruções a esse respeito, inclusive do nosso professor Henrique de Souza, afirmando que ele não morreu na cruz, e outras tantas informações do Evangelhos Apócrifos e da própria uma seguidora de Blavatsky também, né, que nós falamos a respeito, né, que realmente não houve a morte de Jesus na cruz. Né? Então, nós vamos ver aqui o cenário, né, que nós podemos denominar o cenário da retirada da cruz. De acordo com os evangelhos, vamos dizer o seguinte, né? De acordo com os evangelhos,
Arimateia levou o corpo de Jesus ao sepulcro e Pilatos ordenou que um grupo de centuriões vigiasse o túmulo para evitar que os discípulos furtassem o cadáver e dissessem ao povo que o mestre havia ressuscitado. Então, assim diz o Evangelho. E o Pilatos colocou centuriões ali para evitar que o corpo de Jesus fosse sequestrado, né, tirado, e depois dariam essa notícia e diriam que Jesus ressuscitou. Então, assim diz o Evangelho, né? Muito bem. Pilatos, então, ordenou que a tumba fosse selada com uma enorme pedra e vigiada até o terceiro dia. Esse é o relato dos evangelhos canônicos, selecionados pela Igreja Católica. O que são os evangelhos canônicos? São os 4, né? Os 4 evangelistas, né? Pedro, Mateus, Simão e o João, evangelista, né? E são 4 tirados de todos os evangelhos que foram escritos, né? Do qual nós não tivemos conhecimento até a década de 40, né? Então, são os evangelhos apócrifos. Então, esse é o cenário da retirada da cruz, mostrada pelo Evangelho, né? Mas, evidentemente, existe uma outra história no sentido transcendental, iniciático, né? E é isso que nós vamos agora rever isto, né? Entretanto, podemos tecer uma segunda história que vai de encontro aos conhecimentos da filosofia transcendental cósmica, né? Então, vai ao encontro, né, do conhecimento da filosofia transcendental cósmica. Para essa segunda história, que se coaduna com a veracidade dos fatos, Arimateia dirigiu-se a Pilatos e pediu que o corpo de Jesus lhe fosse entregue. E nessa conversa ficou bem claro que a Jesus ainda estava vivo. Isso está no Evangelho, diz que José de Arimateia dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. No Evangelho diz que o pedido era para levar o corpo morto de Jesus para a família. Não é verdade? Então, isso aí. Agora, no próprio Evangelho, Pilatos se admira. O próprio Evangelho cita isso. O Pilatos perguntou, mas já morreu? Já morreu? Ele perguntou. Porque, veja bem, claro, né? O trabalho de crucificação de Jesus começou, aquela peregrinação para o Gólgota, às 9 da manhã e terminou às 15 horas, das 9 às 15. Né? Então, o Pilatos ficou muito assombrado, né? Porque normalmente a gente sabe que a crucificação não era um costume judeu, era um costume de Roma. Roma trouxe essa questão da crucificação que era utilizado na Judéia. Então, o que eles faziam? Colocavam o indivíduo crucificado e não tiravam, deixavam lá até... Ele morria na cruz, né? Asfixiado, né? Por vezes, com certeza, quebravam as pernas, né? Para a morte vir mais rapidamente. E ele ficava lá. E o corpo não era retirado. O que acontecia com o corpo? O corpo ia se decompor na cruz e via os pássaros, né? Os pássaros que comem alimentos, né? Restos de alimentos, viam os pássaros e iam devorando o cadáver. Né? Então, aí, essa é a história. Então, ele se admirou. Então, quanto tempo podia ficar? Podia ficar uma semana, sei lá. Uma semana, 15 dias, um mês, sei lá. Né? Então, o Pilatos se admirou. Né? Mas é claro que Pilatos não iria aceitar de pronto que Jesus estivesse morto, porque isso não se ajustava à realidade do processo de crucificação, como já mencionado. Perfeito? Então, isso aí é muito, muito importante. Né? Então, aí está essa questão que não bate bem com a realidade dos fatos. Né? E por que a Arimateia foi pegar o corpo de um cidadão e que o Pilatos sabia que ele não estava morto, né? Não estava morto. Ora, 2 fatos foram de importância para a liberação de Jesus antes da sua morte. 2 fatos importantíssimos. Em primeiro, Arimateia e Pilatos eram amigos. Arimateia e Pôncio Pilatos eram muito amigos. Eles trocavam informações, né? Pilatos trazendo informações do Império, de Roma, e Arimateia trazendo informações da casa que ele pertencia, né? Casa de Israel.
E eles eram muito amigos e trocavam confidências. Né? Arimateia era amigos. E o governador romano, além da amizade, possuía um aliado com relação ao Sinédrio. E segundo, Pilatos não via Jesus como um criminoso e considerava a pena de crucificação sem cabimento. Isso aí, muita gente afirma assim, Pilatos crucificou Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Pilatos não crucificou Jesus. Aliás, pela história, diz que Pilatos sugeriu à casa de Israel que, em vez da crucificação, Jesus fosse açoitado. Açoitado e liberto. Mas a casa de Israel não aceitou. Eles queriam a crucificação. Olha, é claro que Pilatos sabia que Jesus não tinha crime nenhum, não tinha cometido crime nenhum. Aliás, veja bem, para o Império Romano, era bom que todos os judeus se comportassem como Jesus. Na verdade, Jesus era uma pérola para o Império Romano. Por que era uma pérola? Por quê? Porque ele mandava pagar os impostos. Na verdade, a turma reclamava dos impostos que tinha que pagar, né? Então, Jesus um dia disse assim, me mostra a moedinha aí. Qual é o desenho que tem na moeda? Então, uma pessoa diz, aqui tem a imagem justamente do imperador, né? Então Jesus falou o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele andava com os cobradores de impostos também. Ele não fazia restrição nenhuma. Então, Jesus não era contra a cobrança de impostos. O plano de Jesus era outro. A libertação que Jesus pregava para Israel não era a libertação financeira, a libertação física, não. Era a libertação espiritual. Então, para Roma, Jesus era fantástico, porque ele... E depois, Jesus falava assim, Jesus dizia para todos que deviam amar os seus inimigos. Não é verdade? Se alguém te der um tapa na face, numa das faces, oferece a outra. Ame seus inimigos. Se o inimigo te quiser dar um certo espaço, né, anda com ele o dobro, não é isso? Então, ele era absolutamente contra qualquer violência contra o Império Romano. Né? Então, para Roma, Jesus era o ideal. Queria Roma que todos os judeus se comportassem como Jesus, mas não se comportavam. Eles pensavam no dinheiro, pensavam no problema social, problema de guerra e assim por diante. Né? Então, por isso que Pilatos não via em Jesus crime algum. Tanto que ele falou, né? Ele disse assim, na hora de crucificar, ele pegou um pote com água, uma vasilha com água, e lavou as mãos. Então ele disse que não queria que o sangue daquele justo caísse sobre ele. Então ele lavou as mãos. Então, essa é a primeira falsidade. Pilatos não crucificou Jesus. Agora, é claro que o Pilatos não podia se contrapor a isso, porque o imperador lhe deu uma ordem para ele não criar problemas em Israel, não criar problemas. Então, se ele libertasse Jesus, ia criar problemas. Então, o imperador não queria manter tudo sem intervenção, sem gastar dinheiro com aquela intervenção, etc. Então, ele fez justamente o que o imperador falou, mas eles tinham certeza que Jesus não tinha cometido crime algum. Um outro detalhe, a esposa de Pilatos era justamente cristã. Ela tinha vou repetir, a esposa de Pôncio Pilatos tinha se convertido ao cristianismo. Ela seguia as ideias de Jesus. E ela, evidentemente, buzinava na cabeça dele, né? Então, ele tinha essa questão toda, né? Aliás, o Pilatos também, ele não depois ele deixou de ser cônsul, ele foi para Roma e foi perseguido pelo imperador, né? Ele foi, se não me engano, ele cometeu suicídio. Foi tão violenta a perseguição que ele sofreu do imperador, né? Que ele cometeu suicídio, não passou disso. Então, ele teve uma vida bastante difícil, né? Aliás, tem certas notícias que o imperador estava doente, ele tinha uma doença. Então, ele sugeriu que trouxesse Jesus para Roma para curá-lo. Também tem outra história. Isso não está no Evangelho. Não está no Evangelho. Isso é uma história tirada de certos historiadores da época e de determinados documentos, dizendo essa intenção do imperador romano de utilizar Jesus na cura da sua doença, que era incurável, né? Tem esse problema, né? Então,
Pilatos não via Jesus como um criminoso e considerava a pena de crucificação sem cabimento. Tanto que, no ato do julgamento, ele deu ao povo a liberdade de decisão entre Barrabás e Jesus. Foi o que ele fez, na verdade. Pegou Barrabás. Quem era Barrabás? Pelo Evangelho, a gente vê que Barrabás era um criminoso. Um indivíduo que não tinha uma vida de honra, né? Cometia assassinatos, etc. Né? Mas ele estava envolvido com essa questão da libertação de Israel do jugo romano. Né? Então, o Barrabás, o Pôncio Pilatos, então, colocou os dois, né? Jesus e Barrabás, e pediu que o povo decidisse. E o povo votou em Barrabás. Votou em Barrabás e foi liberado a crucificação de Jesus. Então, isso é uma história, isso está na Bíblia, no Evangelho, e realmente aconteceu. Né? Então, tanto que no ato do julgamento, ele, Pôncio Pilatos, deu ao povo a liberdade de decisão entre Barrabás e Jesus. Além disso, lavou as mãos, afirmando que não via crime em Jesus e que não queria que o sangue de um inocente viesse apesar de sua consciência. Ora, devemos considerar agora, como já falamos, que Jesus não representava qualquer inconveniente para Roma, pois ele orientava que os impostos deveriam ser pagos, não apoiava qualquer tipo de rebelião e pregava que os judeus deveriam amar os seus inimigos. Então, para Roma, era tudo que um cidadão deveria ser para agradar o imperador. Tudo. Tanto que no domingo de Páscoa, né, domingo de Ramos, né, o povo estava esperando a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num cavalo, como encenando a figura de um conquistador, de um guerreiro. Não, ele chegou nas portas da cidade, Jesus chamou um discípulo e disse assim, olha, vai num sítio, ele indicou um sítio, lá tem um burrinho, traz aquele burrinho para mim. Aí o discípulo foi lá, trouxe o burrinho, aí Jesus montou em cima do burrinho e entrou na cidade montado não num cavalo, aquele cavalo imponente, num burrinho, demonstrando que humildade, né? E o povo pensava nele como um imperador, né? Ele faria uma revolução adquirindo a questão de imperador, né? Então, Pilatos, durante o processo de julgamento de Jesus, do Sinédrio, né? Aqui, um momentinho só, deixa aqui. Pilatos, durante o processo de julgamentos, no julgamento de Jesus pelo Sinédrio, propôs a Caifás, o supremo sacerdote, que Jesus fosse apenas açoitado e solto em seguida. Entretanto, Caifás e o Sinédrio queriam a pena máxima da crucificação, e isso aconteceu. Um terceiro fato que compôs o cenário do julgamento da crucificação foi que o imperador romano, Tibério, solicitou a Pilatos, governador da Palestina, com veemência que mantivesse a paz nessa região, desestimulando qualquer tipo de rebelião, para não trazer problemas para o império. Pilatos, apesar de intimamente não desejar a crucificação de Jesus, não poderia, por outro lado, desagradar o Sinédrio, representante dos judeus. Então, isso aí. O Pilatos estava uma situação realmente difícil. Né? Ele estava entre a cruz e a espada, como se diz no vulgar. Né? Mas ele estava numa situação bastante difícil, ele tinha que tomar muito cuidado para não desagradar a casa de Israel e nem o imperador. Né? Ele tinha que manter aquele clima de paz, né? Para não haver guerras. Né? O imperador não queria, era muito custoso manter todos aqueles soldados e tudo, né? Era um custo muito grande para Roma. Né? Então, aqui, diante do pedido de Arimateia, então Arimateia foi lá e pediu o corpo. Agora, essa história não é contada no Evangelho. A história que conta no Evangelho significa que Jesus estava morto e que Arimateia levou o corpo, o cadáver de Jesus. É isso que conta justamente do Evangelho. Mas não bate com a realidade das coisas. Veja, não bate com a realidade das coisas, né? Porque a morte seria muito rápida, né? Das 9, foi crucificado lá, sei lá, ao meio-dia, 1 hora, e às 3 horas já estava morto.
15 horas? Não, então não bate essa história. Né? Então, diante do pedido de Arimateia, uma nova situação se delineou. A conversa entre Arimateia e Pilatos desenrolou-se de forma a obter uma solução política à revelia de todos, dos judeus, do Sinédrio, não é isso? E do povo em geral, e principalmente dos discípulos de Jesus. É nesse ponto que, no futuro, a história deverá se pronunciar para colocar tudo nos devidos lugares. O nosso professor Henrique de Souza, ele diz que a história da humanidade está errada, está realmente cheia de erros, e que o grande trabalho do terceiro milênio é reescrever a história, inclusive a história do Evangelho também, que tem incongruências. Não é incongruência da divindade, é justamente por causa da situação do povo, né? Da situação do não entendimento das coisas superiores. Muito bem. É nesse ponto, então, como dissemos, que no futuro a história deverá se pronunciar para colocar tudo nos devidos lugares. A situação era a seguinte, vamos ver agora a situação? Agora, veja bem, não estamos analisando a situação que está no Evangelho, estamos analisando a situação que, de maneira lógica, nós podemos deduzir através dos ensinamentos transcendentais e aquilo que realmente ocorreu naquele encontro de Arimateia com Pôncio Pilatos. A situação era a seguinte: Arimateia e Pilatos sabiam que Jesus estava vivo. Pronto. Arimateia e Pilatos sabiam que Jesus estava vivo. Arimateia foi pedir a Pilatos que lhe desse Jesus vivo. E Pilatos sabia também que ele estava vivo. Era impossível ele ter morrido às 15 horas, já está morto. Era impossível, né? Então, ora, eles dois sabiam que estava vivo, e os dois concordavam em libertá-lo da cruz com vida. A questão, então, era a seguinte: como fazer? A situação também tinha uma seguinte, era uma sexta-feira, né? Jesus foi crucificado uma sexta-feira. E pelo Sinédrio, como sábado é um dia que pelo judaísmo não se deve, pela Bíblia, né? O Antigo Testamento, não se pode fazer uma atividade diferente a não ser a adoração de Deus. É o dia do descanso, né? Então, Jesus não poderia ficar crucificado no sábado. Então, a solução aí seria quebrar as pernas de Jesus. Quebrar as pernas de Jesus, então ele perderia apoio e morreria asfixiado depois das 15 horas, o que não aconteceu. Isso não aconteceu. Não quebraram as pernas de Jesus. O que se tem é que as pernas dos dois ladrões que estavam junto dele foram quebradas. E eles morreram na cruz, asfixiados. A Bíblia, o Evangelho não diz depois de quanto tempo, não entra nesse detalhe. Né? Muito bem. Então, essa situação do Arimateia e o Pilatos tinha que ter uma solução naquela hora. Eles eram amigos, eles tinham que ter uma solução. Conforme a situação que se desenhava no momento, e conforme o que sabemos como fatos claros pelo conhecimento transcendental, o plano seguido seria o de libertar Jesus, mas com certos cuidados a serem observados. Tudo bem. Então, existe uma enorme possibilidade lógica e factível de que o plano estabelecido entre Arimateia e Pilatos teria sido o seguinte. Vamos ver agora o plano estabelecido entre Arimateia e Pilatos. Primeiro, Arimateia desceria Jesus ainda vivo da cruz. Segundo, Arimateia levaria Jesus para a sua residência e tomaria conta dele em segredo, até o seu restabelecimento. Isso aconteceu. Arimateia tirou Jesus vivo, não depositou naquele jazigo, levou para sua casa. No jazigo foi colocado o manto que cobria Jesus. O corpo de Jesus foi levado para sua casa. Em terceiro lugar, no túmulo de propriedade de Arimateia, o túmulo de Jesus ficava justamente no quintal da casa de Arimateia. Tudo bem? Isso aí no Evangelho não se diz isso. O túmulo pertencia a Arimateia e estava no quintal da sua casa. Então, terceiro ponto. No túmulo de propriedade de Arimateia, perto da sua casa, seria colocado o pano de linho com o qual Jesus esteve envolvido na descida da cruz. Quarta coisa, a pedra do sepulcro seria colocada na entrada do mesmo, como se ali houvesse um cadáver. Quinta coisa, Pilatos enviaria um destacamento de poucos homens, centuriões de sua guarda pessoal, da sua mais alta confiança,
com ordem de não impedir que Jesus fosse levado à casa de Arimateia. Então, Pilatos acertou com Arimateia descer Jesus com vida. Então, ele determinou que um contingente de soldados, escolhidos por eles, levassem Jesus para a casa de Arimateia. É claro que os soldados viram que Jesus não estava morto. Os centuriões sabiam quando a pessoa estava morta ou não, se estava respirando ou não. Né? Um outro ponto importante, esses centuriões de confiança montariam guarda na porta do sepulcro, como se nele houvesse o corpo de Jesus. Então foi montada essa imagem, né? Essa maia. Né? Os soldados montaram guarda em frente ao jazigo, né? Não estava Jesus, mas Jesus não estava lá. Depois, um outro ponto. No terceiro dia, um discípulo de confiança de Arimateia iria ao sepulcro para confirmar a ausência do corpo de Jesus. Outra coisa que estranha. No terceiro dia, alguém iria lá e confirmaria que o corpo de Jesus não estava lá. Em seguida, a notícia de ressurreição física de Jesus seria propalada. Isso aí. A gente não sabe exatamente, não se tem notícias, de quem planejou essa história da ressurreição. Podia ter sido Madalena que teve essa ideia, ou o grupo que tratou de Jesus, inclusive a mãe dele, o Nicodemos de Arimateia, tiveram essa ideia. Né? Não sei se o próprio Pôncio Pilatos teve essa ideia ou não, mas a ressurreição seria algo ilusório que seria lançado para o povo em geral. Né? O conhecimento desse plano ficaria restrito a Arimateia e a um pequeno grupo de pessoas de absoluta confiança. É isso? Então, veja bem, Jesus, após sua recuperação, deveria sair da Palestina em segredo, ir para o Oriente e nunca mais voltar. Com certeza, esse foi o plano estabelecido e deu absolutamente certo. Então, o Pilatos falou para o Arimateia, olha, leva Jesus, mas Jesus tem que ir embora. E lá já tinham planejado a história da ressurreição. Jesus tem que ir embora, senão vou ter problema. E Pôncio Pilatos escolheu um grupo de soldados para levar Jesus, que eles sabiam que Jesus estava vivo. Mas ele deu ordem para os soldados não falarem isso para ninguém. Então foi um grupo seleto. Aliás, claro, a gente pode imaginar, dizendo, com certeza ele falou para os soldados, olha, se alguém falar a verdade, vai se ver comigo. E naquele tempo era assim, né? O sujeito que não obedecia a voz do comandante era morto, né? Então os soldados ficaram receosos e levaram Jesus vivo para a casa de Arimateia e ficaram calados. E montaram guarda no sepulcro como se Jesus estivesse lá. Então foi tudo montado uma maia, né? Então, aí tem os papéis de José de Arimateia, Maria Madalena e Pôncio Pilatos. Exerceram uma coisa muito importante, né? No terceiro dia, após a sexta-feira de crucificação, domingo, os evangelhos contam que Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo onde estaria o corpo de Jesus e se depararam com a pedra de entrada deslocada e nada havia dentro, a não ser o pano de linho com o qual o mestre tinha sido envolto. Então, o evangelho diz que Maria Madalena e outras mulheres foram, e Madalena pessoalmente constatou que Jesus não estava lá. É claro que ela sabia. Isso aí está no evangelho, mas foi uma maia. É claro que ela sabia. Então, ela não sabia. Ela tratou de Jesus, ela ajudou a tirar Jesus da cruz, levou para a casa de Arimateia, ela sabia que ele estava vivo. Então, essa história da ida de Maria Madalena e as mulheres ficaram abismadas que Jesus não estava no túmulo, isso é tudo maia. Justamente era necessário fazer isso. Né? Maria Madalena comunicou o fato aos discípulos que foram ao túmulo, e as escrituras narram que o próprio Pedro constatou a ausência do corpo de Jesus. Configurava-se, portanto, no imaginário das pessoas, o dogma da ressurreição. Nem para os discípulos Maria Madalena contou. Nem os discípulos ficaram sabendo que Jesus não ressuscitou. Aliás, pela ciência iniciática, a ressurreição é um absurdo. A ressurreição é um absurdo. Na religião isso é factível, mas nenhum corpo pode ressuscitar. O corpo, quando morre, acontece aquilo que Deus falou no Velho Testamento, né? Do pó viestes, ao pó voltarás. Pronto. Isso aí. Do pó viestes, ao pó voltarás. Quando o corpo morre, o que acontece? Ele é sepultado, ele vai se decompor, vai sumir, volta ao pó. Volta ao pó, é verdade? Então,
a questão da ressurreição não é compatível com o conhecimento iniciático. Vamos deixar bem claro? A ressurreição é um fato que não é compatível com a ciência iniciática. O espírito é eterno, mas o corpo não. O corpo morre, seja de um mestre ou não, o corpo vai se diluir e se dissolver na terra. Né? Então, em Marcos 28, 11 e 17, existe o relato de que os membros da guarda que ficaram no túmulo foram à cidade e contaram o sucedido aos sacerdotes. Em Marcos diz que o pessoal da guarda foram ao túmulo e contaram o sucedido aos sacerdotes. Os sacerdotes, isso aí está no Evangelho, os sacerdotes teriam oferecido grande soma de dinheiro a esses guardas para que contasse ao povo que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus à noite, enquanto dormiam. Os sacerdotes garantiram aos guardas que, caso Pilatos soubesse, de fato os poriam a salvo de qualquer castigo. Então, eles queriam que os guardas contassem esse fato, né? Que o corpo de Jesus não ressuscitou. Ele foi roubado pelos discípulos, né? E deram um destino, né? Então, os sacerdotes queriam que isso fosse. Mas os guardas não, pelo Evangelho, os guardas não se dispuseram a fazer isso. Né? Então, podemos constatar que houve uma grande movimentação para que a crença da ressurreição fosse aceita e outra para que fosse desacreditada. Devemos considerar que os papéis desempenhados por Arimateia, Maria Madalena e Pilatos não foram ocasionais ou fruto de uma deliberação espontânea ou desarticulada com os fatos ocorrentes. Pelo contrário, as ações desses três agentes foram perfeitamente pertinentes com o plano estabelecido por lei universal. Tudo isso que aconteceu foi perfeitamente determinado pela lei universal. O professor Henrique de Souza diz o seguinte: nada acontece por acaso. Claro, no universo nada acontece por acaso. É tudo estabelecido, os passos, isso deveria acontecer. Inclusive, essa maia da ressurreição foi lançada. Né? Somente poucas pessoas sabiam que Jesus não tinha ressuscitado, que ele tinha ido por Oriente, e foi por Oriente. Poucas pessoas. Maria Madalena, Arimateia, Nicodemos, a mãe de Jesus, Maria, Marta, a irmã de um dos conhecidos de Jesus. Poucas pessoas sabiam desse fato. Todos sabiam que ele tinha sobrevivido à cruz. Mas para o público em geral e para os apóstolos foi dito que ele tinha ressuscitado. Sob a visão da filosofia transcendental cósmica, a crucificação de Jesus, ou a tragédia do Gólgota, é um dos maiores mistérios que a humanidade ainda não conseguiu entender. Olha só que importante. A humanidade não conseguiu entender. Calvário ou Gólgota é uma colina que ficava fora da cidade de Jerusalém e corresponde ao local onde Jesus foi crucificado. O termo Gólgota, em aramaico, significa caveira, ou seja, local onde havia muitos crânios empilhados, ou talvez lugar que possuísse a forma de um crânio. Então, cavar é isso, né? Significa o local da caveira, onde tinha muitos crânios de pessoas que já tinham sido sacrificados. Né? Pela história contada anteriormente a respeito do trato entre Arimateia e Pilatos, devemos considerar que, sem a concordância deste último, a sobrevivência de Jesus seria impossível. Por quê? Porque suas pernas seriam quebradas. Se Jesus não morresse no tempo adequado, ele não poderia ir para o sábado. Então, eles quebrariam as pernas de Jesus e ele morreria. Né? Mas, nas próprias escrituras antigas, diziam, né? Tem escrituras antigas do Antigo Testamento, dizendo que as suas pernas não seriam quebradas. Já lá existia, né? Em Salmos. Um salmo dizia que as suas pernas não seriam quebradas. Existia no salmo dizendo que eles fariam jogos nas suas vestes, como fizeram, né? Jogaram dadinho, carta em cima da roupa de Jesus. Isso foi, em salmo já estava previsto isso. Mas nenhuma dessas pernas seriam quebradas, nenhum de seus ossos seriam quebrados. Então aqui, pela história contada anteriormente, a respeito do trato entre Arimateia e Pilatos, devemos considerar que, sem a concordância desse último, a sobrevivência de Jesus seria impossível.
Pilatos era uma peça importantíssima no processo do Gólgota, nesse processo da cósmico universal. Então, Pilatos não era somente um agente de Roma, não, ele desempenhava um papel importantíssimo. E podem ver o seguinte, se Pilatos tivesse soltado Jesus, vamos imaginar, Pilatos com a sua força, ele poderia ter soltado Jesus, ele modificaria toda a história. Então, a lei disse que não, Pilatos não podia fazer isso, ele ia modificar toda a história. Então, ele não soltou. Ele queria, mas não soltou. Então, mas isso não é por acaso. Como o professor diz, nada acontece por acaso. Por outro lado, descido da cruz com vida, sua transferência para a casa de Arimateia só poderia ser realizada com a proteção de Pilatos. Somente com a proteção de Pilatos poderia ser realizada essa transferência de Jesus vivo para a casa de Arimateia. Maria Madalena, evidentemente, sabia, desde o início, que o corpo de Jesus não estava no túmulo, ela sabia, mas que havia sido levado com vida para a casa de Arimateia. Além disso, ela participou desse transporte e tratou das feridas do mestre. Nem os discípulos sabiam. Veja, a única discípula que sabia que Jesus não estava morto era Maria Madalena. Por isso que nós sempre dizemos, Judas e Jesus foram os dois grandes, maiores discípulos de Jesus. Vou repetir, Judas e Jesus foram os maiores discípulos de Jesus. Então, Maria sabia de toda essa história, mas ela não contou nada para os discípulos, porque isso podia, sabe por quê? Podia dar uma reviravolta, né? Os discípulos iam bater a língua, né? Bater a língua e contar sem querer essa história ia ter muito, cair em prejuízo de Jesus, né? Então, Maria Madalena, evidentemente, sabia desde o início que o corpo de Jesus não estava no túmulo, mas que havia sido levado com vida para a casa de Arimateia. Além disso, ela participou desse transporte e tratou das feridas do mestre. Portanto, quando Maria Madalena relatou aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, isso dava uma explicação convincente do motivo pelo qual o corpo de Jesus havia desaparecido. Mas ela sabia perfeitamente que a realidade é que ele estava vivo na casa de Arimateia. Então, a ressuscitação, essa história da ressuscitação que foi vinculada através de Maria, foi justamente para jogar um véu sobre o assunto, né? Então, Jesus ressuscitou, o corpo sumiu, pronto, está explicado. Por que o corpo sumiu? Porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou com o corpo e tudo. Mas não há, isso aí, veja bem, na ciência iniciática isso é absurdo. Não é possível um corpo ressuscitar. O corpo físico vai para a terra, vai apodrecer e vai subir. Seja corpo de um mestre ou de um não mestre, o final de um corpo é esse, é desaparecer. Como está na Bíblia, né? Do pó viestes, ao pó voltarás. Então, a ressuscitação realmente não aconteceu. Foi uma invenção. Agora, o espírito permanece, o espírito é eterno. O espírito que se desloca do corpo, esse é eterno. A eternidade está na sua frente. Né? Aí é diferente. Né? Então Maria Madalena sabia exatamente que a realidade é que ele estava vivo na casa de Arimateia. Olha só como isso traz algo importantíssimo, diferente de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Mas não estamos inventando. Isso faz parte do ensinamento do nosso mestre, ensinamento de muitos documentos apócrifos, né? Do círculo de HPB, tem já falamos disso, né? Uma discípula da HPB, tem vários livros, vários escritos a esse respeito, isso é muito importante. Né? Era necessário manter os discípulos envolvidos por essa maia. Discípulos e o povo em geral. Maia ou ilusão, para que o sigilo da sobrevivência de Jesus fosse assegurado. Além disso, a origem do dogma da ressurreição foi também necessária para dar corpo à crença religiosa que seria consagrada e divulgada no Ocidente pelos ensinamentos posteriores de Paulo de Tarso. Esses ensinamentos foram amplamente absorvidos pela teologia ocidental. Outra questão importante. Se o Sinédrio soubesse que Jesus havia sobrevivido, fatalmente haveria nova perseguição implacável para que ele fosse preso e crucificado novamente. Isso aconteceria. Podemos perceber, portanto, que houve uma história fictícia divulgada ao público no palco dos acontecimentos objetivos e outra história verdadeira que ocorreu nos bastidores, a qual somente algumas pessoas tiveram acesso. Veja bem, como o nosso mestre falou,
O Gólgota é o maior mistério que a humanidade tem que desvendar. E está começando, né? Nós começamos já nesses pontos, através dos mestres, dos discípulos evoluídos, que tratam da ciência iniciática, vamos entendendo realmente o que aconteceu de verdade naquele momento e a Maia que foi chegado para o público em geral. Veja bom. Então, agora, podemos agora ver uma coisa importante, a questão de Paulo e Maria Madalena, né? Veja só, importantes observações. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo de Tarso não conheceu Jesus pessoalmente. Ele conheceu através de uma visão. Ele teve aquela visão, a caminho de Damasco, e caiu do cavalo e ficou cego. Depois ele recuperou a visão. Foi assim a conversão de Paulo. Né? Paulo conheceu os discípulos pessoalmente. Os discípulos, Paulo conheceu, inclusive o Pedro. E os dois tinham muito atrito. Paulo e Pedro tinham muitos atritos. Tanto que o próprio Pedro, ele sugeria que os cristãos continuassem a fazer a circuncisão, conforme os judeus faziam. O Paulo não, ele diz, não, circuncisão não, tem que fazer o batismo. Então, para os cristãos, foi adotado a questão do batismo e não da circuncisão. Foi essa, e o Paulo venceu Pedro nesse sentido. Né? Paulo, com certeza, soube que Maria Madalena viu Jesus ressuscitado. Ele sabia. Foi avisado para ele, e nos trabalhos dele, né, ele estabeleceu que Jesus ressuscitou, e que Maria viu. Mas ele, interessante, né? Nas suas epístolas, ele nunca cita Maria Madalena. Impressionante, né? Ele não cita Maria Madalena. Agora, uma coisa é certa, ele sabia que Maria Madalena sabia mais que ele. Disso Paulo não tinha certeza. Ele não falou nada, mas ele sabia que, apesar de todo o processo que ele foi envolvido, no seu processo de contato com Jesus, mas ele tinha certeza que Maria sabia muito mais do que ele sabia sobre Jesus. Paulo nunca citou Maria Madalena nas epístolas e em suas pregações, não existe. Nas suas epístolas, nas suas pregações, ele nunca citou Maria Madalena. Por quê? É uma pergunta, né? A gente pode dizer, por que Paulo nunca citou? Uma coisa estranha, né? Isso aí a gente tem que entender e tirar as nossas próprias conclusões. Né? No cenário judaico, Maria Madalena desapareceu depois que viu Jesus ressuscitado. Depois que viu Jesus ressuscitado, o cenário foi ela sumiu do panorama. Né? Existe referência que diz que Pedro sugeriu a Maria Madalena sair da Judéia naquele momento, da cidade, né? E se ir para outro lugar, porque ela seria perseguida. E realmente ela entrou num barco, uma filha sua entrou num barco e diz o Evangelho que o barco foi até o sul da França sem leme e sem velas. É uma coisa interessante. Sem leme e sem velas, o barco foi dado no sul da França. E esse sul da França, ela estando na França, surgiu justamente os cátaros, uma corrente filosófica que surgiu em decorrência da presença de Maria Madalena. E até hoje existe a corrente dos cátaros. Os cátaros foram perseguidos depois, né? Os cátaros foram eliminados pela igreja a partir de 1208 no sul da França. Mataram mais, pelo que a gente tem, 100 mil cátaros. Mais de 100 mil cátaros foram mortos pelas forças romanas, né? Para justamente acabar com os cátaros. Os cátaros, a base dos cátaros é o seguinte, que não poderia haver pontes entre o ser humano e Deus. Então, tirava isso a grandeza, né, dos padres, dos bispos, do Papa. Né? Então, entre o ser humano e Deus não deveria haver intermediários. E, claro que Roma não aceitou isso e foi lá e eliminou os cátaros. Né? Eliminou, não. Tentou eliminar. Os cátaros existem até hoje. Existem templos dos cátaros até hoje. Né? Então, a cruzada albigense durou mais de 35 anos. Essa cruzada albigense para acabar com os cátaros. Né? Muitos consideram Paulo fundador do cristianismo. Outros afirmam que Paulo criou o paulitismo. Outros ainda afirmam que Maria Madalena foi a fundadora do cristianismo. Cátaro. Muitos afirmam que Maria Madalena foi realmente a fundadora do cristianismo. A gente pode até imaginar, né, que Pedro, segundo a história, diz que foi o primeiro papa. Né? Então, mas, na verdade,
quem deveria assumir o papado seria Madalena, né? Como papisa, né? Se ela foi a discípula mais importante de Jesus, deveria ser ela a papisa, né? Então, isso aí é muito importante. Né? Bom, Maria Madalena foi considerada a prostituta, né? No ano 500, ano 1500, por aí, 1400 e tanto, ela foi considerada por um determinado papa como prostituta. Ele decidiu isso, que ela era prostituta. Mas depois, com o tempo, isso foi retirado do cenário da igreja e hoje Maria Madalena foi canonizada sendo Santa Maria Madalena. Mas é claro que as pessoas imaginam que a Maria Madalena é a prostituta arrependida. Nunca. Maria Madalena nunca foi prostituta. Ela era muito rica. Era muito rica. Ela financiava as viagens de Jesus com os discípulos. Ela tinha dinheiro. E ela era que financiava as viagens de Jesus com os discípulos. Então, veja bem, que importante, né? Veja bem, tem muitos assuntos, né? Realmente, a história, isso vai tudo ser reescrito. Isso vai ser reescrito e nós vamos ver com o tempo toda essa questão com muita clareza, né? Muito bem. Então, aqui nós vamos poder o seguinte, vamos já ver aqui, agora, como consequência desses fatos que nós estamos vendo, nós vamos ver aqui, vamos falar um pouquinho sobre os Cavaleiros Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários, a Ordem Militar da Cavalaria, existiu desde a Primeira Cruzada, em 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. O rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe o Belo, profundamente endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas com eles. Em 1307, muitos dos membros da ordem da França foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem. Isso aí é uma coisa, né? Inclusive, a história diz que o principal condutor da Ordem dos Templários ele foi executado numa sexta-feira 13. Sexta-feira 13. É por isso que ficou esse dogma, né, da sexta-feira 13, é uma coisa terrível. Né? Aliás, isso impactou o mundo muito, muito. Eu já li anteriormente, né, umas citações anteriores dos Estados Unidos. Veja bem, a gente pode pesquisar, vou ver se isso continua. Mas num determinado tempo nos Estados Unidos, os prédios eram construídos sem o andar 13. Eles não construíam o 13º andar porque não vendia. Eles não faziam o 13º porque eles não vendiam para ninguém. Então, eles construíam 10, 11, 12, 14, 15, então 13 tinha esse... É claro que hoje eu acho que isso aí já saiu essa ideia saiu da cabeça das pessoas e devem construir hoje o 13º andar. Né? O súbito desaparecimento da maior parte da infraestrutura da europeia da Ordem dos Cruzados deu origem a especulações e lendas que mantêm o nome dos Templários vivo até os dias de hoje. Dom Dinis, rei de Portugal, funda a Ordem da Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou Ordem de Cristo com militares portugueses. Nessas condições, para sustentar a nova ordem portuguesa, Dom Dinis pede ao Papa João XXII fossem entregues à Ordem de Cristo os bens patrimoniais da extinta Ordem dos Templários, constando de castelos, vilas e terras no Reino de Portugal. Em 1319, o patrimônio da extinta Ordem dos Templários e entregue à Ordem de Cristo sua sucessora. Então, o próprio Dom Dinis transformou em Portugal a Ordem dos Templários na Ordem de Cristo e não perseguiu os Templários. O único país em que os Templários não foram perseguidos foi justamente em Portugal. A Ordem de Cristo patrocinou financeiramente as grandes descobertas marítimas portuguesas. Todo aquele dinheiro que ficou em Portugal, vindo dos tributos, justamente vindo também da Ordem dos Cavaleiros Templários, depois transformado na Ordem do Cristo, né? O dinheiro todo, a riqueza, foi usada para as grandes navegações. Então, nós temos aí, justamente, Jesus não veio fundar a religião, ele veio fundar uma nova civilização. Então, nós podemos imaginar o futuro da humanidade. Estamos aí no 3º milênio. Né? Temos que ter a prática da cooperação cooperativa no lugar da competição, vivência da fraternidade, cultivo dos processos intuitivos como vínculo do conhecimento, busca do autoconhecimento,
valorização da prestação do serviço voluntário. Reciprocidade, ou seja, cada um devolvendo à sociedade os benefícios que dela receber. Valorização do trabalho coletivo multidisciplinar. Priorizar que, além dos direitos, existem os deveres. Integração da ética na didática, exercício da democracia participativa e assim por diante. Então, aí tem, depois nós vamos, no final, nós vamos dar nas conclusões. Em conclusões, nós vamos dar aqui o final das conclusões proximamente. Eu quero agora aqui falar aqui a respeito de um outro assunto, né? Um outro assunto aqui é justamente a questão da... Vamos analisar aqui a questão da polaridade e a obra. Isso é algo importantíssimo. A polaridade e a obra. Relacionado com a crucificação de Jesus. Justamente o mistério do Gólgota. Vamos citar aqui um tema muito difícil de ser entendido. Somente pela escola iniciática a gente tem a resposta. O paradoxo de Satanás. O paradoxo de Satanás. O que é paradoxo? Aquelas coisas que são conflitantes. Coisas conflitantes a respeito desse entendimento de Satanás. Em Mateus 16. Em Mateus 16, nós vemos o seguinte. Desde então começou Jesus o Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro dizia assim: não, o Senhor não vai ser crucificado, nós não vamos deixar. Ele, porém, Jesus, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas senão de Deus, que não são de Deus, mas sim das coisas que são dos homens. Então Jesus falou que ele, Pedro, estava sendo o veículo de Satanás. Para quê? Para impedir a crucificação. Nós vamos ver já o paradoxo, né? Enquanto ceavam, agora vamos ver na ceia, na Santa Ceia. Isso tudo é muito importante esse entendimento, né? Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Eu quero dizer que, vamos dizer o seguinte, que Lúcifer, na Escritura diz que Satanás levou o Judas a trair Jesus, mas pela ciência iniciática, não. Foi Lúcifer que, tomando o corpo de Judas, o influenciou nesse trabalho de entrega de Jesus para aqueles que o crucificaram. Tendo Jesus dito isso na Santa Ceia, turbou-se em espírito, e declarou: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Os discípulos se entreolhavam, perplexos, sem saber de quem lhe falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aqueles a quem Jesus amava. A esse, pois, fez Simão Pedro sinal e lhe pediu: pergunta-lhe de quem é que fala. Aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Ou seja, quem é que vai trair o Senhor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Molhado no vinho, evidentemente, né? Tendo, pois, molhado um bocado de pão, claro, no vinho, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E no Evangelho está escrito isso, olha. E logo após o bocado, ele comeu esse bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe então por Jesus: o que tem que fazer, faz exatamente, imediatamente. Jesus falou para Judas: o que você tem que fazer, faça isso imediatamente. E no Evangelho diz que Satanás entrou no corpo de Judas, porque Judas não ia conseguir trair Jesus. Vamos ver exatamente essa história para fechar esse paradoxo de Satanás. Constatação do paradoxo de Satanás. No primeiro ato, Jesus afirma que quem for contra o seu padecimento age como Satanás, pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. É isso? Veja bem. No primeiro ato, em que Jesus chama a atenção de Pedro, e Pedro não queria a crucificação, então ele diz que Pedro estava agindo como Satanás, não querendo a crucificação de Jesus. Quer ver?
Isso é uma posição de Satanás, conforme Jesus falou. Jesus, ele diz que, nesse caso, Satanás iria impedir a crucificação de Jesus. No segundo ato, Jesus entrega um pedaço de pão molhado a Judas. Diz que Satanás nele entrou. O Evangelho diz que Satanás tomou conta dele. Jesus diz para Judas que o faça, o que ele tinha que fazer, que faça depressa. Então, conforme o Evangelho, no primeiro ato de Satanás, Satanás é contra a crucificação. No segundo ato, ele é mentor da crucificação. Veja só a polaridade, né? O paradoxo. No primeiro ato, quando Jesus chama a atenção de Pedro, como se diz, Satanás é contra a crucificação. Na Santa Ceia, quando Satanás entra no corpo de Judas, ele é a favor da crucificação. Paradoxo Satanás. Ele é a favor e contra. É claro que aí, quando fala Satanás, não é Satanás, é Lúcifer. Lúcifer tomou conta do corpo de Judas. Tanto que ele se ofereceu ao Sinédrio para trair Jesus, né? E depois realmente ele fez esse ato. Né? Esse é o paradoxo de Satanás. Quando Jesus repreende Pedro, ele refere-se à personalidade do mesmo, que podemos entender como Satanás. Quando Jesus entrega um pedaço de pão a Judas, e lhe diz para fazer o que tinha que fazer, depressa, Judas já estava fatalizado por Lúcifer. Judas não iria conseguir trair Jesus. Judas foi os dois discípulos, maiores discípulos de Jesus foram Judas e Maria Madalena. Tanto que ele foi escolhido para trair Jesus. Trair entre aspas. Né? Ele foi escolhido para trair Jesus, entre aspas. Trair Jesus. Para fazer um trabalho cósmico que ele tinha que fazer. Então, a traição era um ato extremamente difícil para Judas. Mas, como não podia haver falha, Lúcifer avatarizou Lúcifer. Avatarizou-se em Lúcifer e levou o Lúcifer até a casa ao Sinédrio para entregar, para se dispor ao Sinédrio, para trazer os soldados para prender Jesus. João Evangelista, ainda menino, com 16 ou 17 anos, percebeu que Judas estava tomado por uma consciência, mas não conhecia o mistério de Lúcifer, João Evangelista. Por isso, usou o nome de Satanás para identificar essa consciência. João Evangelista percebeu essa relação do Satanás com Judas, mas como ele não conhecia essa ideia de Lúcifer, ele deu o nome de Satanás. Daí surgiu o paradoxo de Satanás, que existe por uma deficiência da percepção humana a respeito da realidade dos fatos. Uma hora, Satanás é contra a crucificação, depois ele é a favor. Mas não é o bem e o mal, né? Mas não é o bem e o mal, é o necessário. A lei da polaridade. Como funciona a lei da polaridade? Por isso que o nosso mestre falou, quem entende a polaridade entende tudo. Né? Com certeza, quando Yoshua pede a Judas que o traísse, estava avatarizado por Lúcifer. Então a história diz, existem várias correntes, estudos profundos, diz que Jesus pediu a Judas que o traísse. Então, existe uma ideia transcendental que no momento em que Jesus pede para Judas o traísse, ele estava avatarizado por Lúcifer. Veja bem, Jesus era veículo de Lúcifer e veículo da emanação do quinto senhor e da emanação do sexto senhor. Então, quando Jesus pede para Judas que Judas traísse, ele estava sendo veículo de Lúcifer. Lúcifer é emanação do quinto senhor, né? E o quinto senhor é aquele que nos leva, nos dá a possibilidade da tríade superior e nos joga para a quinta dimensão futuramente, né? Então, Judas, avatarizado por Lúcifer, entrega Yoshua ao soldado de Caifás. E Yoshua, avatarizado por Lúcifer, pede que Judas o traísse. Veja bem, tudo se explica. Está tudo dentro do contexto. Lúcifer faz todo esse trabalho. E Lúcifer, quando ele desce para a Terra, ele tem essa missão de fazer todo esse trabalho. Não é o mal. Não é o mal nem bem, é o necessário. Lúcifer não faz nem o bem nem o mal, é o necessário. Na verdade, Lúcifer estava preparando o veículo físico de Yoshua para ser avatarizado por ele mesmo ser crucificado. Olha só que interessante. Olha só que interessante. O nosso mestre diz que a humanidade odeia aquele que lhe deu a consciência humana.
Lúcifer deu a consciência humana para a humanidade. Fazendo, com a queda dos anjos, ele trouxe a possibilidade da ativação da tríade superior. Quem criou a humanidade? Lúcifer. Através, está no Evangelho, em Gênesis, né? A queda dos anjos. Né? Seres de hierarquia caem e dão essa. Tem uma longa história que envolve a situação do DNA e assim por diante. Né? Agora, quando Lúcifer leva Judas para trair Jesus, e quando ele avatariza Jesus, pedindo para Judas que o traísse, ele estava fazendo a sua própria crucificação. Porque Jesus, na cruz, ele estava avatarizado por Lúcifer e pela emanação do sexto Senhor. Jesus estava avatarizado pela emanação do quinto Senhor e pela emanação do sexto Senhor. Então, na verdade, ali na cruz, a gente tinha o sistema solar inteiro. Muito difícil. Com certeza tinha o sistema solar inteiro ali. Logo, quando Judas entrega Yoshua, Lúcifer estava preparando sua própria crucificação, por compromisso a ser executado com relação ao eterno. O ato da traição foi tão sério para Judas que ele comete o suicídio após a prisão do seu mestre. Judas não suportou. Isso está no Evangelho. Judas ganhou 30 moedas de ouro. Ele aceitou as moedas. Ele não aguentou. Quando Lúcifer saiu do corpo de Judas, ele viu o que ele tinha feito. Ele foi na casa do Caifás, ou lá no Sinédrio, e jogou as 30 moedas lá no chão. E saiu de lá, foi numa árvore, uma corda, e se enforcou. Suicidou-se. Cometeu suicídio. Por quê? Ele não aguentou o fato dele ter traído Jesus. Mas ele não traiu Jesus, ele fez um trabalho de Lúcifer, que é um processo cósmico. É difícil entender isso, é muito difícil entender. Então, isso a gente vê que esse processo todo de entendimento nos traz uma série de reflexões a esse respeito, né? E é muito importante essa questão toda, né? É claro que nós vamos ter, para concluir, vamos concluir da seguinte maneira aqui, que eu me dispus a concluir, as conclusões a respeito de tudo isso que nós falamos. Né? A humanidade tem um destino traçado pela lei universal, rumo ao estabelecimento de uma nova civilização, conforme o nosso mestre Henrique de Souza deixou ensinado. Né? Para que isso ocorra, é necessária a expansão da consciência do ser humano. O planeta passa por profunda transformação, com o refinamento do seu padrão vibratório. Somente 1/3, no máximo, da humanidade atual terá acesso à nova civilização. No máximo 1/3. Os 2/3 não habilitados reiniciarão o processo evolutivo em outros ambientes não terrestres. Isso o nosso mestre falou. Quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Será levado para globos obscuros, planetas menos evoluídos. É claro que isso não é isso aí não é um processo ninguém está sendo de sacrifício, é isso? De julgamento, de punição. Isso quer dizer, Deus não está punindo. Deus é amor e perdão. Vamos deixar bem claro. Deus é amor e perdão conforme Jesus. Deus não pune nem castiga. Deus dá oportunidades. Então, aqueles que não forem considerados aptos para a nova civilização irão para outros planetas para realizar o seu processo de redenção. Isso já está acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Né? Os grandes mestres, sob o comando de Melquisedeque, trabalham para a realização desse projeto cósmico. Sob esse ponto de vista evolutivo, podemos entender o trabalho de Jesus, o Cristo, em sua missão cósmica. Dessa forma, Jesus não age somente para a salvação de cada ser humano, conforme pregam as religiões. Isso também é uma outra maia, né? Jesus é chamado Salvador. Na verdade, ninguém salva ninguém. Veja bem, nenhum mestre salva o discípulo. Vou deixar bem claro? Nenhum mestre salva o discípulo. Não. Cada um tem que salvar a si mesmo. Isso conforme o nosso mestre e professor Henrique de Souza e esses entendimentos transcendentais. Né? Cada um tem que salvar a si mesmo. O que o mestre faz é mostrar o caminho. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida.
Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele indica o caminho. Aí o discípulo tem que seguir sozinho, até que no final ele encontre o Mestre ou Deus dentro de si mesmo. Jesus o Cristo, assim como os mestres enviados pela divindade, age para que cada ser humano, pela expansão da consciência, torne-se um obreiro ativo na transformação do planeta Terra rumo a novos estágios evolutivos. Muito bem, era isso que nós queríamos apresentar nessa segunda parte. É um assunto bastante difícil, muito profundo, sujeito a gente tem que meditar muito, e o importante é o seguinte, não é aceitar o que isso tudo é dito, né? Pelos mestres, pelas escrituras, pelos entendidos, é tirar as próprias conclusões. E a conclusão tem que ser tirada baseando-se nos fatos transcendentais, né? Da lógica cósmica, da justiça cósmica e assim por diante. Aí, então, Carlos, eu estou passando a palavra para você, para a gente continuar aqui o nosso encontro, agora entrando em contato com os nossos irmãos. Através de perguntas e comentários que sejam necessários, assim por diante. Muito bom, professor. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se Oi, Catira. Viu, professor? Eu vou começar aqui fazendo uma indagação. Sim, será que Pôncio Pilatos tinha consciência do trabalho divino de Roma diante dessa história toda de Jesus? Olha, eu não tenho nenhuma informação, tanto do lado transcendental, nem do mestre. Eu vou tirar, eu tirei uma conclusão minha, tudo bem? O que eu vou falar é uma conclusão minha. Cada um deve tirar as suas conclusões. Pelo que eu estudei e observei, eu percebo que Pilatos não tinha essa visão cósmica da missão de Jesus, ele não tinha. Ele era um ser que estava em evolução, mas ele tinha condições pessoais e kármicas para realizar o trabalho. E realizou um trabalho importantíssimo. Né? E ele não poderia agir, veja bem, ele não poderia agir de outra forma. Isso. Não só por influência de Roma, mas por determinação da lei cósmica. A lei cósmica havia estruturado essa questão da crucificação e o Pilatos podia, inadvertidamente, cancelar isso, podia, né? E seria um desastre para tudo, né? Mas nada acontece por acaso. Então, eu digo assim, Pilatos podia não ter um conhecimento específico sobre tudo isso, mas ele foi escolhido. Pilatos, eu considero uma pessoa muito especial, porque ele foi escolhido a dedo pela lei universal para desempenhar um papel importantíssimo. É claro que aí entra um papel kármico dele, ele resgatou um karma dele, e depois ele sofreu... Ele foi perseguido pelo imperador, né? Ele foi perseguido pelo imperador, porque houve um desajuste entre ele e o imperador, e ele, conforme a história, ele se matou, porque o imperador ia matar ele também, ele acabou cometendo suicídio. Né? Então, Pilatos teve uma vida também terrível no final. Né? Então, digo assim, ele não tinha uma visão cósmica, com certeza, mas ele tinha uma percepção de que ele tinha que fazer isso. Né? E foi a pessoa certa no lugar certo. Não é o bem nem o mal. O Pilatos não é bem nem mal, é o necessário. Vamos dizer assim? Polaridade. O Pilatos não é bem nem mal, foi o necessário. Muito bem, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos, muito bem. Muita informação, né? A gente fica meio... Tem que organizar as ideias para... Muita informação. Eu tenho aqui algumas questões para colocar. Quero começar com, de novo, deixar aqui a dica que eu havia comentado no sábado passado, já que estamos falando de Jesus, né? Para o pessoal que é de São Paulo ou que esteja passando por São Paulo, que faça uma visita ali no Museu de Arte Sacra, que tem um presépio em tamanho real, é uma coisa bem interessante. Quem já foi, quem conhece, vale muito a pena. Assim, é bem interessante para quem gosta, né? Assim, bem bacana. O lugar é bem amplo, é uma arte, dizem que é o maior presépio já existente, enfim,
Eu não tenho esse dado, mas eu sei que é um local, é muito bacana. Fica na Avenida do Estado, pode pesquisar isso, Museu de Arte Sacra, entre a Estação da Luz e a Estação Tiradentes, fica do lado ali do Batalhão da Rota. Para quem é de São Paulo sabe, conhece bem ali aquela região, pode ir de metrô, descer na Estação da Luz ou na Estação da Tiradentes, você já vai estar ali é muito bacana lá, viu? Tem um presépio assim fantástico, é um passeio, e eles ficam, acho, salvo engano, ficam durante o mês de janeiro todo, tá? Então, para quem é de São Paulo, pode tirar um fim de semana para dar uma passada lá. Se não for de São Paulo e tiver a passeio, né? Vale a pena. E sem contar que o Museu de Arte Sacra tem outras coisas. Eu estou falando aqui do presépio, né? Mas o museu como um todo tem várias outras obras, né? Aí que vale a pena a visitação. Eu quero deixar aqui também quero mandar aqui fazer uma citação. A nossa colega Carmen Portela, eu acho que ela está na live, até mandou um recado. Eu conversando com ela essa semana na rede social, ela acompanha a programação com frequência e deixou aqui um recado aí, Carmen Portela. E ela estava me falando da mãe dela, senhora Carolina Portela. É uma senhora de 92 anos. Ela falou que ela não perde nenhum programa aqui e acompanha o professor Walter em todas as apresentações. Então, quero deixar aqui o meu abraço, né? Nossos cumprimentos aqui a nossa colega Carmen e a sua mãe, Carolina Portela, Carolina Santoro Portela, ela é de Campinas. Muito provavelmente ela esteja assistindo, então fica aqui os nossos cumprimentos aí, o professor Walter também vai se pronunciar a respeito dela, deixar sua menção. Então, fique o nosso abraço à senhora Carolina Portela. Bom, hoje é o nosso último programa aqui. Oi? Deixa eu deixar aqui a minha saudação para a nossa irmã Carmen Portela, né? Uma saudação, muito bom você ter presente, e a mamãe Carolina também, um beijão na mamãe Carolina, viu? Eu fico muito feliz e eu desejo, viu, Carmen, para a mamãe, desejo um Feliz Natal, um ano novo, e muita luz para todos, paz, amor, e com Deus, Jesus e Deus. Muito bom. Bom, hoje é o nosso último programa do projeto Iniciação de terça-feira. A gente volta aí no ano que vem, provavelmente em fevereiro, mas informaremos aí qual é a data de retorno, né, na nossa programação de terça-feira, né? Então, assim, já estou me antecipando aqui, depois o Carlos vai passar aí mais detalhes sobre essa questão da programação. Então, mas apenas a gente vai fazer um intervalo, voltamos e a gente vai informar sobre a programação do mês aí do programa de terça-feira. Lembrando que o programa de sábado faremos também um intervalo, voltamos no dia 10, não estava no projeto Iniciação de sábado, né? Voltaremos no dia 10, né? E eu quero fazer um comentário rápido, professor, sobre essa questão da ressurreição, né? É uma história muito interessante, misteriosa, né? E que tem muitas versões, né? E claro que a gente não consegue ter a verdade absoluta, mas a gente tem informações, estudos, registros, né? E dos registros que a gente tem de informações reais, né? Que tem como até embasamento no que o senhor colocou sobre a questão da ressurreição, né? Que Jesus não ressuscitou de fato, né? São alguns. Primeiro, segundo
Isso é fato histórico, é nesse sentido, tá? A lança que foi utilizada ali no ferimento, enquanto Jesus estava na cruz, segundo consta, né, nessa corrente, que eu estou aqui utilizando como fonte, ela estava molhada, né, com vinagre. E segundo consta, o vinagre ele é um cicatrizante natural e antibactericida. Então, isso daí auxiliou no processo que já tinha sido previamente determinado, que se fosse dessa forma para auxiliar no processo. Então, foi uma das questões. E o local que foi inserido essa lança também foi estratégico, de modo a só feri-lo. E pelo fato com o vinagre, né, também auxiliou no processo da cicatrização. A outra evidência, entre aspas, né, desse processo é o fato do corpo ter sido retirado rapidamente. Todos os corpos naquela época que eram crucificados, né, eles eram deixados há vários dias, né, apodrecidos lá e para que os animais, né, levassem, enfim, não tinha um tempo determinado. No caso de Jesus, o que acontece? Houve um pedido de José de Arimateia ao próprio Pilatos para que fosse retirado o corpo, né, em tempo ali, rapidamente após a... E o que acontece? Segundo a tradição judaica, principalmente naquela época, e Jesus era judeu, aí tem uma polêmica quanto aí é um fato histórico, é só a gente pesquisar, né? Aonde Jesus nasceu hoje pertence como é que chama? Esqueci o nome agora, mas Palestina. Mas naquela época, oi? Palestina. Sim, mas naquela época era tudo pertencia, era tudo judeu, né? Então Jesus era judeu, né? As pessoas falam que ele não era, mas sim, ele era judeu. Então, segundo a tradição, o corpo que tivesse morrido, ele não poderia ficar exposto após o entardecer, depois das 6 horas. Então, foi solicitado ao rei, né, da origem dele, que o corpo fosse retirado. E assim foi feito. Essa é uma outra evidência, né, segundo essa tradição. Então, foi concedido nessa permissão que fosse feita a retirada do corpo dele no entardecer, né, no anoitecer. Então, juntando todos esses fatos aí, corrobora, né, com tudo que foi falado aí, acrescenta, né, com essa questão que já estava mais ou menos ali, tem tudo a ver, né, foi feita a retirada, tinha essa questão da tradição, já tinha uma coisa feita previamente, né, com essa questão do vinagre, que aí a gente não tem como confirmar, mas é uma coisa que se diz, né, que foi feito, e por conta disso foi feito todo o processo aí que a gente já acabou, que é muito mais extenso em relação a isso, e a história é muito longa, e é muito interessante, vale muito a pena, né, se debruçar e tentar compreender o mínimo possível. Então, é isso, professor. Fica aí o meu comentário sobre. Eu quero uma pergunta aqui interessante. Carlos? Da Leni. Dado como do pó viemos e do pó voltaremos, como explicar o milagre de Lázaro? Isso. Eu estou preparando uma outra palestra, entendeu? É uma palestra bastante extensa, tem que ter muitas pesquisa, etc. Né? Eu vou dar aqui um apanhado geral da coisa. Né? Do milagre de Lázaro. Eu vou dizer o seguinte, olha. Jesus falou assim, eu não vim descumprir a lei. Jesus não falou isso? Eu vim cumprir a lei. Agora, ressuscitar uma pessoa
Fazer uma pessoa morta reviver é descumprir a lei. É descumprir a lei. Então, não bate, isso não bate. Por isso que a questão do Evangelho, da Bíblia, ela tem que ser interpretada à luz da ciência transcendental. Aliás, quando alguém foi pedir para Jesus, disse que Lázaro tinha morrido, isso está no Evangelho. Jesus disse assim, ele não morreu, ele dorme. Ó, Jesus está no Evangelho. Jesus falou assim, não, ele não morreu, ele dorme. E ele ressuscitou uma menina também, né? Se a gente for no aspecto transcendental, nós podemos ver que realmente a lógica da ciência cósmica nos diz que Jesus foram pessoas que tiveram um choque, né? Estavam num estado de suspensão da sua atividade intelectual, etc., né? Um estado de torpor, né? Um tipo de coma, né? E Jesus foi lá e reverteu essa situação, né? Não é que ele trouxe um morto para a vida, porque isso aí é descumprir a lei. É descumprir a lei. Eu vou fazer uma palestra a esse respeito, muito importante, né? Então, aliás, veja bem, não só... Allan Kardec, ele fez um estudo. Allan Kardec ele fez uma abertura para o trabalho de Blavatsky, né? Então, ele tem um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, ele fala sobre vários aspectos dos milagres que Jesus falou, né? E o Kardec fala nesse livro que, conforme a exposição dele, né, e apoiado pelos instrutores que guiavam, por exemplo, que a multiplicação dos pães e dos peixes não aconteceu. A multiplicação dos pães e dos peixes não aconteceu. Então, o Kardec dá a seguinte explicação. O povo estava com fome, queriam comida. Jesus percebeu isso. Mas Jesus falou tanta coisa importante, tanta coisa superior, que eles esqueceram da fome. O povo ficou embevecido com aquela figura de Jesus falando tanta coisas espirituais, que eles esqueceram da fome. Isso é uma coisa perfeita. E Kardec fala isso. Kardec fala isso. Né? Então, veja bem que tudo... Também aquela mulher que sangrava, né? Uma mulher que ela tinha um sangramento permanente, né? Então, ela tocou na veste de Jesus, né? E Jesus falou assim, alguém tocou em mim, porque eu senti a energia sair de mim. Jesus falou, eu senti a energia sair de mim. E no momento a mulher se curou. Quando ela tocou a veste, ela ficou curada. Aquele sangramento que ela tinha desapareceu. Verdade? Então, veja bem, na verdade, olha, milagre não existe. Essa é a verdade. O que nós temos aqui na questão dos escritos que se fazem, os discípulos aumentam. Os discípulos aumentam o mestre fala para dar mais veracidade, dar mais importância, dar mais peso. Mas não dá peso nenhum, porque o milagre realmente não soma nada. Não soma nada. O que Jesus fazia não era milagre, ele usava as forças da natureza, era magia, alta magia. Tanto que ele andou sobre as águas, ele levitava, Jesus levitava, na verdade. Jesus acalmou a tempestade, ele estava no barco com o barco começou a sacudir, aí Jesus veio caminhando e amainou a tempestade. Ele amainou a tempestade, ele amainou os elementais. Os elementais que estavam produzindo tempestade, ele, com a magia, ele acalmou aqueles elementais e a tempestade sumiu. Não é verdade? Então, na verdade, o milagre não existe. O que existe é a utilização da magia, da força transcendental universal, através dos mestres. Quanto mais alta a consciência no mestre, maior capacidade ele tem para agir com essa magia, né? E fazer transformações importantes. Então, é isso que eu quero dizer. Se a gente analisar bem, a gente vê que, se a gente analisar bem aquilo que Jesus falou, que ele não veio descumprir a lei, mas sim cumprir a lei, e que ele disse que Lázaro não estava morto, ele dormia, não é verdade? Isso é uma indicação de que Lázaro estava, talvez, algum processo aconteceu, um estado de coma, sei lá, alguma coisa, né? Um ataque epilético, sei lá, epilético, alguma coisa, né? Então, ele estava em estado de Jesus, então, retirou ele daquele estágio. Então, é isso que eu queria falar a respeito dos milagres, né? E isso aí tudo considerando, tudo à luz da ciência transcendental. Na verdade, uma outra coisa importante que nós devemos dizer,
Um mestre não vem fazer milagres. As pessoas... os 4 evangelistas, são 4 evangelistas. O único que entendeu mais profundamente Jesus foi João Evangelista. E veja, no livro dele, né, de João Evangelista, ele escreveu, ele não fala de milagres. Ele não fala de milagres. Foi o único discípulo que escreveu sobre Jesus e não cita milagres. Ele só cita com grande ênfase essa ligação que Jesus tem com o Pai Celestial. Ele cita a espiritualidade de Jesus. Não fala em milagres, porque ele suplantou essa maia do milagre. Maia é milagre. O nosso mestre é muito exemplo. O nosso mestre, quando começou a fazer palestra no Rio de Janeiro, ele fazia magia em público, fazia vários procedimentos, né? E as pessoas ficavam maravilhadas, porque, olha só que interessante, o professor fazendo isso, fazendo aquilo, né? Mas depois, num certo tempo, o professor deixou de fazer aquilo e começou a fazer sobre filosofia. E quando ele fazia essas magias, esses milagres, né, enchia de gente. Quando ele começou a falar sobre filosofia, esvaziou. Aí ficou uns 15, 20 pessoas, o suficiente para ele dar início ao processo de construção justamente da eubiose, né? Então, veja bem, então o milagre realmente é algo que precisa ser reestudado pelo aquele que está na iniciação e ver que não tem sentido. É maia, milagre é maia. O que existe é a utilização da força cósmica pelo mago, no sentido de transformar aquilo que é factível de ser feito, que não extrapole a lei, que não tente destruir a lei. É impossível destruir a lei. Não é isso. É isso que eu queria dizer a esse respeito. É um campo também precisa muito estudo para a gente mudar essa visão que a gente tem a respeito dessas coisas. Muito bom, professor. O Eduardo tem 2 colocações, professor. Jesus na Bíblia etíope é bem relatado, assim como faz parte dos santos e personalidades mencionadas no Alcorão. Exatamente. Inclusive, no Alcorão é dito que Jesus não morreu na cruz. Né? Só que isso da novice eu li no Alcorão. Eu li. Ele diz, quem morreu na cruz foi um ou outro. Só que aí é uma versão diferente. No Alcorão diz que quem morreu na cruz não foi Jesus, foi uma outra pessoa. Aí, a questão de interpretação, né? De qualquer forma, no Alcorão diz que Jesus não morreu na cruz. Aí tem uma outra explicação de acordo lá com os seus fundamentos, mas isso está escrito no Alcorão. Então, é mais um detalhe, né, a respeito da não morte de Jesus na cruz. Né? Então, Jesus na Bíblia, aí tem mais o nosso irmão, Jesus na Bíblia é bem relatado, né? E assim por diante. Então, e aí, professor? Muitas menções. Na sequência, eu falo assim, né? O eunuco etíope, tesoureiro da rainha Candace, conheceu o Evangelho e relatos de Cristo por meio de Filipe. Assim, ele se tornou o primeiro convertido da Etiópia. Tudo bem, é uma informação, é uma informação. Isso. O que é interessante aí, porque a Etiópia se tornou uma espécie de guardiã de tesouros ocultos, de segredos. Sim, exatamente, perfeito. E quando alguém quer assumir o poder e querer mudar a história da Bíblia, ou desses relatos, você tem a Etiópia como um pilar de consulta, né? Se alguém falar, não, vamos fazer uma revisão dos livros sagrados e vamos modificar certas coisas. Aí você tem a Etiópia para você saber como que era a descrição original, ou pelo menos uma das versões originais. Né? Eu só quero fazer um comentário mais para deixar bem solidificado a questão do paradoxo de Satanás. Né? Então, nós temos aqui o quinto senhor, Luzbel, e temos aqui o sexto senhor. Né? Então, eles produzem as suas manifestações no mundo, né? Isso desde o tempo lá, que houve a queda dos dois, né, para o mundo. Isso aí é contado pelas revelações do professor Henrique de Souza, né? E desde esse tempo eles vão, de forma antagônica, de forma complementar, vão produzindo modificações no planeta Terra. E Lúcifer também fazendo modificações importantes. E num dos pontos importantes está aí a questão de Lúcifer, né? Avatarizando Jesus e produzindo o próprio enredo, desempenho do Judas para fazer a sua traição. Né? E Judas, para fazer a traição, foi incorporado por Lúcifer, que no Evangelho diz que é Satanás. Então, tudo isso entendido no sistema, isso aí nas revelações do nosso mestre, ele explica tudo direitinho e tem uma visão global.
Isso é uma coisa fantástica, né? Tudo se encaixa, né? Dentro desse contexto. Né? Muito bom. Tem uma pergunta aqui, professor, da Margarida Martins. Como adaptar tudo isso no momento atual, professor, visto que acomodamos com tudo o que já foi implantado? Olha, a religião persiste. Veja bem, os dogmas religiosos persistem. Agora, aí vai depender da pessoa que está seguindo determinados caminhos. Se ela se acomodar e ficar repetindo os dogmas, acreditando, ela realmente não vai evoluir. Agora, o ideal numa pessoa que estuda é justamente meditar, analisar, tirar as suas conclusões através da lógica, né? Então, é claro que na religião muitas coisas são ditas, mas não bate na lógica. Não tem lógica nas coisas, né? Não bate as coisas. Né? A mesma coisa, por exemplo, a lógica, é uma coisa simples, né? Quando fala assim, Jesus ficou 40 dias no deserto e foi tentado por Satanás. Pela ciência iniciática, isso não tem lógica. Satanás ali tentando Jesus. Não, pela ciência iniciática, não. Jesus enfrentou as suas próprias limitações. Jesus como ser humano, né? Que estava reencarnado ali. Ele venceu a si mesmo. Ele venceu o Satanás. Todos nós temos Satanás entre nós. O que é o Satanás? As nossas nidanas. O Satanás são as nossas nidanas, que trouxemos da Lua e não conseguimos mais superar. Não conseguimos superar. Então, agora, na religião, é importante... É por isso que eu sempre afirmo, né? Quando a gente vê numa determinada situação da religião, que o agente da religião diz assim, venham aqui todos aqui para a casa de Deus, venham para a casa de Deus. Né? Mas só que tem um detalhe, para que aquele agente da religião traga uma pessoa para a casa de Deus, ele precisa fazer com que a pessoa acredite em Satanás. Olha que interessante. Ele primeiro precisa convencer a pessoa que Satanás existe. Quando ele convence que Satanás existe, então ele diz assim, venha para a igreja que Deus vai te salvar. Pronto. Aí a polaridade, né? A pessoa fica com medo de Satanás e vai para a igreja. Então, a igreja é de Deus, mas quem constrói a igreja é Satanás. Olha a polaridade. Quem traz gente para a igreja no sentido, vamos dizer assim, no sentido da religião, é justamente essa ideia que as pessoas têm que Satanás está fora. Agora, se uma religião qualquer, disser isso, tem um monte de gente lá, 3.000, 4.000 pessoas assistindo, e o comandante daquela reunião disseram o seguinte, olha, Satanás não está dentro de vocês, não está fora, está dentro de cada um. Todo mundo vai embora. A pessoa diz assim, então o que eu estou fazendo aqui? Esvazia. É por isso que a escola iniciática são poucas pessoas. Esse é o motivo. Por que a escola iniciática tem poucas pessoas? Porque a escola iniciática mostra a verdade das coisas. Que o problema está dentro de nós. A religião diz. A religião não. O problema está fora de nós. Não é verdade. Então, isso é essa relação. Então aí, como adaptar tudo isso para o momento atual? Nós temos que reconstruir. Por isso que o nosso mestre falou assim, reconstruir é o brado que nos compete. Não é só reconstruir as instituições, a sociedade, reconstruir a nosso modo de pensar também. É uma reconstrução total, visto que acomodamos com tudo aquilo que já foi implantado. É verdade? A pessoa que está numa religião e não muda, ela está acomodada com aquilo que foi colocado na cabeça dela. Então, ela não deixa de ser um livre pensador. Olha só que interessante. Geralmente, aquele que segue uma religião e aceita todos os dogmas, ele não é um livre pensador. Por quê? Ele recebe aqueles pensamentos dos outros de fora e segue aqueles pensamentos. Ele não segue as suas próprias convicções através da meditação e assim por diante. Então, o caminho para nós é nos tornarmos livres pensadores, e, evidentemente, caminhando para o estado adaptado, e nos livrarmos de todas essas maias, e penetrando justamente no conhecimento transcendental. Muito bom, professor. Eduardo, você quer falar um pouco sobre a série de Chosen, série da Netflix? A série de Chosen, ela é bem cuidadosa. Acho que vale a pena assistir, a rever esses relatos bíblicos, relatos da vida de Cristo. Ela é bem cuidadosa, ela trata com a narrativa, né, das passagens, inclusive essa da mulher que sangrava, né?
E vale a pena assistir, até pelos diálogos, por uma maneira mais lúdica de você relembrar as passagens de Cristo, né? Então fica a dica, né? De Chosen, mas assim, essa é como se fosse a versão mais conhecida, porque esse lado mais oculto, o lado mais atrelado à verdade, é o que o professor Walter nos trouxe hoje e há 15 dias. Ou seja, essa é a versão oficial, mas tem coisas que foram contadas lá que tem um outro significado oculto que a pessoa que queira estudar de fato precisa ir além, né? Tem uma coisa, quer ver uma outra coisa básica, tem uma coisa fundamental. Abertura do Mar Vermelho. Aconteceu? Não, não aconteceu. Eu que estou falando, o nosso mestre nos ensinou isso, o professor Henrique de Souza, e eu concordo plenamente, porque é na lógica. A lógica baseada na transcendência, né? Então, o professor diz assim, o Mar Vermelho o Moisés não abriu o Mar Vermelho. Esse milagre não aconteceu. Então, agora, o significado. Moisés fez com que o seu povo caminhasse a pés enxutos do vermelho. Essa água vermelha que é tamas, a materialidade. Então, durante 40 anos, Moisés impediu que o seu povo andasse na materialidade, nas águas vermelhas. Por isso que ele abriu o caminho, o Mar Vermelho, que poderia contaminar de tamas, de maneira tamásica, os pés dos seus seguidores. Então, veja bem, o milagre do Mar Vermelho não aconteceu. Muito bom. Gente, a hora passou tão rápido que eu nem percebi, hein? Já estamos a 1h36. Eu vou passar uns recados. Os recados que eu tenho aqui para passar, um é sobre o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, faça uma visita no Espaço Shakti Nova Era. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, sul de Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone que pode ser via WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, número é 997566874, e aí o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e também recentemente inaugurado no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora. 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e Departamento da Eubiose do Sumaré. E lembrando que todo sábado aqui temos o projeto de iniciação, aqui no Conexão 3005, só que a gente está fazendo uma pausa, Natal e Ano Novo. O projeto de iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade volta, portanto, no sábado, dia 10 de janeiro, no mesmo horário, às 20h40, 10 de janeiro. E a roda de conversa de toda terça-feira vai ter a sua pausa normal, no mês de janeiro e fevereiro, depois a gente anuncia a volta das rodas de conversa de terça-feira. Os recados é esse. Alguma colocação final aí dos participantes? O senhor quer falar alguma coisa, professor? Não, já falei. A verdade é que tem muita coisa para falar, né? Se a gente quisesse progredir, o assunto é inesgotável, né? Mas o fundamental para esses 2 eventos foi dito o necessário para cumprir o programa, né? E, pessoal, a dica dos participantes é porque ativem o sininho no Conexão 3005 aí no YouTube. Ativa o sininho porque é a alternativa que vocês têm de serem notificados sempre que ter atividades no Conexão. Então, exatamente. Vamos ter essa pausa, esse recesso, como o Carlos e o Catira já haviam anunciado. E, da minha parte aqui, eu quero desejar boas festas para todos e estejam aí com seus espíritos animados, porque tem muita coisa interessante para a gente explorar em 2026, como o professor Walter já deu algumas pistas aí. E é isso, gente. Essas são as minhas considerações finais, meu agradecimento ao público, esse carinho de todo esse ano 2025, né? E aí eu passo a palavra para o Catira e depois o Carlos. Bem, é isso aí. Mais um ano. Então, agradecer aos que estão aqui presentes, aos que vão assistir o vídeo gravado depois. Bom restante de ano, agradecer pela participação de todos. Foi um ano de muito trabalho, muito
conteúdo. Agradecer aqui a todos os meus colegas aqui de programa, professor Walter, pela disponibilidade, né? Pelo conhecimento nos fornecido aqui, que nos ajuda bastante. E nos vemos aqui no próximo ano. É isso aí. É isso, pessoal. Quero desejar a todos um Feliz Natal, né? E agradecer a participação de todos no canal Conexão 3005 ao longo de 2025. E vamos mentalizar coisas boas, vamos estar numa sintonia alta, né? Para receber 2026 com paz, saúde, harmonia e aproveitar, né? As oportunidades que surgirão em 2026. É isso. Tudo de bom. Professor? Muito obrigado ao nosso irmão Eduardo Nunes, nosso irmão Gilberto Catira, nosso irmão Carlos Nascimento. Estaremos aqui no projeto de iniciação, dia 10 de janeiro, estaremos lá, 15, 20 para as 9, prontos lá para continuarmos o trabalho. A todos, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.